Muito bem-vindos ao nosso podcast inaugural, o primeiro de uma série que a gente vai fazer aqui, falando sobre o negócio é o seguinte. Eu sou José Ricardo Grilo e comigo está aqui meu irmão, meu sócio. Oi, sou Luiz Fernando Grilo. Estamos muito contentes por esse início aí do negócio é o seguinte. E vem muito papo bom hoje, né? Vem muito papo bom. Vocês sabiam que o Porto de Santos é o maior da América Latina, né? A gente aqui em Santos gosta de tudo grande. A gente tá gravando em Santos. Então, Santos é uma cidade superlativa. E tem o maior jardim do mundo. Só o time que o maior é a Portuguesa Santista, né? Isso tem a ver com o nosso convidado de hoje. Os santistas vão ficar bravos com isso. No nosso podcast o negócio é o seguinte, um Porto que faturou, bateu recorde de faturamento, o Marcão vem me dizendo isso. Chegamos perto do primeiro semestre na casa de 100 milhões e já vou apresentar o nosso convidado de hoje, Marcos Samarco, um irmão tricolor aqui. Bem-vindo, Marcão. Tinha que começar com você. Poxa, isso é uma honra, obrigado. E espero que venha aqui para dar sorte para ser o primeiro de muitos aí que vamos ter pela frente. Olha que legal, porque pergunta assim, por que fazer um podcast? E eu volto com uma pergunta, por que não fazer um podcast? A gente se comunica de várias maneiras, né? Então, trazer mais essa forma de ter convidados que a gente admira e que possam nos inspirar, tanto para a vida como para o negócio. Então, o nosso bate-papo, melhor dizendo aqui hoje, vai versar com isso. Falar de negócio, mas também falar de vida, né? Porque é assim que a gente funciona. Exatamente. E aí, meu querido Marcão, a primeira pergunta do podcast é, o negócio é o seguinte, quem é Marcos Samarco? Opa, quem é Marcos Samarco? Pergunta existencial, Marcão. Já falou, São Paulino, lógico. Começou bem. E, poxa, eu advogado, hoje, esse ano completando já... não como advogado, mas nessa atividade já são 32 anos. Uau! Então, aí a gente já começa a não querer mais falar a idade, né? Sim, não precisa. A gente que é da safra de 72, já entrego logo. Já tá podcast atemporal. Que deixa isso guardado, tá bom? Já dá aquela fala, não, sou experiente. Isso, boa. Que legal. Mas são 32 anos atuando na área do direito. Na verdade, eu comecei a trabalhar no escritório um pouco antes até do início das aulas do primeiro ano da faculdade. Então, tenho mais tempo de escritório do que teria de atividade acadêmica para frente, né? Fui, né? A gente não pode dizer nunca fui, porque tem atividades que a gente não deixa de fazer nunca. Então, atuei de forma regular, contínua, como professor universitário durante cerca de 15 anos. E hoje faço isso já de uma forma mais esporádica, mas mais do que uma profissão, essa atividade universitária é um sacerdócio, né? Uma coisa que você faz realmente com missão e com paixão. Então é uma coisa, eu nunca vou dizer fui professor, não. Professor, você assumiu os seres e vai para o resto da vida, né? E atuando, como vocês já falaram no início, desde o início, sempre nessa área ligada à atividade portuária, transporte. Vamos falar da Samarco Advogado, porque eu acho que tem uma coisa bem interessante. O podcast tem essa intenção aqui de trazer negócios diferentes. E vocês são pioneiros, né? A fundação aí da empresa do teu pai, vocês estão completando 53 anos. Samarco Advogado é referência, né? Então, queria saber como é que começa, hoje a gente sabe o tamanho da potência que é a empresa de vocês, mas eu imagino que no começo o mestre Samarco ralou um pouquinho para chegar nisso como pioneiro. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Olha, até por coincidência, esse ano meu pai recebeu uma homenagem. Tem um grupo que reúne diversos profissionais dessa área logística, de infraestrutura. E num dos eventos, o evento que foi realizado, que seria ligado ao Porto de Santos, mas foi realizado lá no Guarujá. E na oportunidade fizeram até uma homenagem para ele, e ele teve a oportunidade lá de falar um pouco, e remetendo justamente a esse início, né? Então, imaginar, a gente está completando 53 anos. Então, 53 anos atrás, além da dificuldade do início,
que é para qualquer atividade, qualquer pessoa que está iniciando empreender em alguma atividade, a questão dos tempos, né, diferentes. Então, tudo sempre tem as dificuldades peculiares daquele momento. E o meu pai, ele teve na época já de faculdade ainda, ele começou a atuar em trabalhar em empresa de navegação. Então, ele já começou a vivenciar essa atividade. E quando ele terminou a faculdade, ele pediu o desligamento da empresa. Como ele teve um convívio muito bom dentro da empresa, tudo, a empresa acabou se tornando também um primeiro cliente. Que legal. Ele já como advogado, mas como ele mesmo falou nessa oportunidade que eu falei que ele recebeu essa homenagem. O escritório era ele mesmo. Então, aquela coisa, saía para ir até o fórum, deixa a plaquinha lá, volto já. Não tinha ninguém nem para ficar lá para atender Não tinha nem celular, o telefone. Né? E na época, imagina, hoje a gente pensar o que é o escritório com 20 profissionais trabalhando juntos, né? É uma mudança, assim, realmente mostra que realmente esses 53 anos foram de muito trabalho, continuam sendo, e os resultados vão aparecendo naturalmente, né? Eu imagino o orgulho também, né? Olhar para 53 anos e vocês junto, né? Eu não sei como é trabalhar em família, né? O desafio que seja, mas vendo você, seu irmão, seu pai, uma história tão bonita, acho que respeitar essa ancestralidade e ao mesmo tempo se atualizar. Mas eu queria ir para um outro lado, te perguntar o seguinte, Marcos, como que é trabalhar em família? Sendo que tem todo esse histórico, né, do seu pai sendo um pioneiro. E se tu tem alguma dica para mim de como é que ele dá... Essa é a hora do desabafo do podcast. O Luiz está querendo a ajuda do Marcão. Tá tão ruim assim. Mas acho tão legal a gente falar disso, porque além do negócio, todo negócio é feito por gente, né? E quando tem família, a gente sabe dos desafios e dos sabores que tem tudo isso. Então, como é que é, dentro desse espaço tão longo de tempo, como é que é trabalhar com a família, Marcão? Olha, isso é como eu vivi isso desde o início, né? O meu primeiro emprego já foi lá trabalhando em família. Então, eu fui vivenciar trabalhar fora de uma empresa familiar já ao longo da carreira, mas o início foi ali. E até pouco tempo atrás, era uma empresa familiar, totalmente. Hoje já não, falei, estamos em 20 profissionais, então a família é grande, mas também não tem tanto advogado assim na família. Tem alguns que são normais. Tem os normais. Então chega um período que você imagina, você está trabalhando com as pessoas da família, que são as mesmas pessoas com quem você tá junto praticamente 24 horas do dia, porque você mora junto e trabalha junto. Né? Exato, é isso. Hoje já diferente também, porque cada um com a sua casa. Cada um já tem sua casa, constituiu a sua família, mas lá no início não. Claro. Então era bom dia dentro de casa e seguimos juntos, almoçamos juntos e vamos trabalhar. Uma reunião no café da manhã, quem sabe, para resolver alguma coisa. Então é natural que você começa a ter uma dificuldade de separar as coisas. Sim, né? Sim. Então, você trazer coisas de casa para dentro do trabalho e vice-versa, né? Você sabe que eu não acho isso eu não acho ruim. De verdade, eu não acho ruim. Eu acho bem bacana. Tem esses cuidados. Eu acho que esse cuidado é um cuidado muito importante. Eu ouvi uma vez e estava preocupado com isso antes do Luiz entrar no processo terapêutico para se salvar dessa história. Podcast existe para isso, inclusive. Eu vi uma entrevista do Chitãozinho e Chororó. E um dia eles falaram, né? Só de carreira, os caras têm 60 anos agora. Eles falaram que eles criaram um combinado. Não tiravam férias juntos. Não vamos tirar férias juntos. A gente não vai para o mesmo lugar. Porque esse momento é um momento de separação da gente, né? A gente acaba vivendo muito, mas essa coisa de saber conviver, eu acho que não existe mais isso. No mundo do trabalho, por exemplo, a gente falava, você entrar no trabalho, você é um cara profissional. Então esquece os problemas do lado de fora. Isso não existe, né? Esquece a sua família. Isso não existe. A gente vai conviver e o escritório super premiado, ampliando cada vez mais, crescendo. Eu já quero te perguntar,
nesse processo todo, né? O que faz um advogado que trabalha com direito marítimo? Eu fico encantado com um monte de coisa que tem lá no site de vocês, né? Mas geralmente é lidar com o problema. Mas conta um pouquinho. Tem um monte de gente que está assistindo a gente que talvez não conheça o ramo do direito marítimo, porque vocês foram pioneiros, colocaram isso na universidade, estruturaram isso. Conta um pouco do que faz o advogado que trabalha com direito marítimo. Você falou, realmente, hoje a gente tem a oportunidade de atender uma série de assuntos diferentes dentro dessa área. Por isso também que a equipe cresceu, né? Você não adianta, se você não tem como atingir, você corre sempre o risco de aquele negócio, você faz tudo, mas faz tudo mal. Então é melhor não fazer, né? Sim. Então não adianta querer abraçar o mundo. Como as coisas foram acontecendo e foi uma construção ao longo do tempo, a gente fez aquilo que acontece, a gente vê com vocês é a mesma coisa. Ninguém começa grande, ninguém nasce grande. Sim. Você vai crescendo ao longo do tempo e sempre com aquela visão de que tem espaço para você ir mais, mas nunca esquecendo de olhar para trás, né? Uhum. Sempre enxergando isso. E o início, nós tínhamos como segmento principal era mais a questão do marítimo mesmo, do transporte marítimo. Então, questões relacionadas a faltas e avarias de carga, disputa de contratos de afretamento de navio, situações ligadas também à parte de agenciamento marítimo. Então, uma atividade bem segmentada, coisa bem fechada ali. Hoje, a gente já consegue atender uma gama bem maior de temas. Tem hoje uma questão que é muito relevante, fundamental nessa atividade logística, são os assuntos das questões regulatórias, tá? As agências de regulação, no caso desse segmento, principalmente a ANTAC, mas você também tem TCU, tem CAD. Você tem sempre aquela ideia, como fala, um escritório de advocacia, a atividade da advocacia, você imediatamente faz a relação com o judiciário, com a atividade, o contencioso judiciário, aquelas disputas judiciais, etc. Mas a advocacia vai muito além disso. Então, isso é uma coisa legal, já desmistificou muito, não só na nossa área, vou falar dessa área, lógico que é a área que eu atuo, mas a advocacia como um todo, principalmente quem atua para empresas, a visão da advocacia é realmente como algo que vai muito além daquela coisa de você só procurar o advogado quando... Para resolução de um problema, de uma necessidade Exatamente, específica, né? você fazer também um trabalho preventivo. Então vocês entram como consultoria em alguns momentos para as empresas, Sim, bastante, ajudando? bastante. Então, por exemplo, a empresa tem dentro do projeto deles de uma expansão, uma coisa do gênero, vai participar de um leilão, vai participar de uma aquisição, o que seja, e consultar o advogado, trazer o advogado junto para entrar realmente quando você vai fazer colocar um projeto em prática, você tem lá uma série de coisas que você vai buscar lá, a parte contábil, a parte financeira, viabilidade, a própria projeção do negócio. Então, uma série de profissionais que você reúne para tornar aquilo realmente algo que seja viável. E sempre esqueci do advogado, né? Na hora que... Só chama na hora que dá o pepino, né? Ih, deu errado, e agora? Chama o advogado. Então, realmente, a advocacia hoje, principalmente na área empresarial, ela tem esse viés bem consolidado. Chega a ter impacto na estratégia da empresa, né? Exatamente. Então, tem aquela coisa realmente de você vislumbrar problemas, eles acontecem, é o natural, né? A legislação é diferente, Marcão. Por exemplo, você preparou tudo aqui, vamos fazer uma exportação. A gente quer exportar, vamos abrir uma filial da Universo
em Portugal. Vou aproveitar a consulta grátis, isso é sacanagem. A gente trouxe você, que está usando como psicólogo e querendo fazer consultoria empresarial. A gente ainda é amigo, tá? Vamos manter isso aqui. Mas acho que essa pergunta é relevante, até porque talvez tenha pessoas que não tenham esse olhar, assim como nós, do direito diretamente, mas tentar fazer esse link para o mundo empresarial e como isso pode O se mundo conectar. está globalizado, né? Tá bem globalizado, bem diferente quando você contou do seu pai, começou, botava a plaquinha, ia almoçar, ia fazer, não tinha celular. E hoje, um pequeno empresário daqui a pouco está exportando as suas peças. Então, quando ele prepara, ele conhece o espaço aqui, ele pode se preparar. Então, quando você está falando do direito marítimo, hoje é muito mais uma relação de globalização do que o direito marítimo, pelo que eu estou entendendo. Sim, aquela situação, a gente começou ali atuando numa coisa bem segmentada, num pedaço, um recorte, né, da cadeia logística. E realmente, você tem que olhar o todo, para entender o que está acontecendo ali. Mesmo que você só atue naquele recorte, você tem que entender o todo. E o mundo hoje... Bom, pegando lá, como eu falei, do meu início, ainda lá como estagiário, mesmo meu início como advogado, para hoje, você não vai nem mais no fórum. Verdade, né? Tá tudo digital de uma maneira... O escritório hoje está estabelecido distante do centro da cidade, do fórum. Sim. Que da comarca. Que antes era impensável. Com certeza. Sim. Você justamente ficava ali próximo porque era um facilitador. Você tinha que toda hora no fórum, vai ali. Hoje, vai bastante tempo que eu não vou ao fórum, não tenho essa necessidade. Mas vai lá fazer uma audiência, uma sustentação de tribunal. Boa parte disso já está sendo feito também à distância. Interessante. Então, pensar vou criar uma filial da minha empresa fora do Brasil, hoje é perfeitamente possível, principalmente quando em relação a países como o caso de Portugal, que tem um laço já estabelecido com o Brasil, não só na questão histórica, mas hoje até juridicamente. Uma relação forte. Tem uma relação muito forte e isso também facilita o daqui para lá e lá para cá. Então, hoje é a coisa mais simples. Lógico, tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas, né? Uma série de etapas que tem que ser cumpridas, mas hoje ela é perfeitamente viável. Antes era uma coisa assim, nossa, como é que eu vou pensar nisso? Uma empresa estrangeira que queria se estabelecer no Brasil para facilitar a operação dela. Nossa, era uma coisa assim, não, tem fulano, tem que buscar, não sei isso. O Brasil continua sendo muito burocrático, isso é fato. Mas as coisas realmente são... Até porque o acesso à informação hoje é muito mais amplo. Isso faz uma diferença... Mas evoluiu muito também essa questão da burocracia, porque eu lembro quando abri o Universo há 18 anos atrás... Eu demorei quase 6 meses para poder emitir a primeira nota. Hoje, em 3 dias, você tá com a empresa aberta e já pode emitir nota, né? Tem uma evolução nisso, mas ainda assim tem muita coisa para melhorar dentro desse processo. Não, tem, lógico. É um processo constante. Isso é mais, realmente, 30 anos atrás, 20 anos atrás, poxa, você até desanimava, né? Pegando aqui, realmente, aquela coisa do empreendedor, que quem faz, né, a roda girar é o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, né? A gente fala uma das grandes empresas, lógico, elas são extremamente importantes, mas são os pequenos que fazem realmente... O caminho do meio ali, né? São os que fazem realmente a roda girar. E às vezes até a pessoa desanimava, né? Tanta dificuldade que tem. E pegando esse gancho, né, falando de... Você trouxe alguns órgãos que acabam tendo que lidar, tá falando de burocracia. Existe uma interferência política, né, dentro do nosso país, uma alternância política muito grande. Sim. Nosso fórum não é falar de política diretamente, mas a pergunta que eu preparei aqui é: como é que vocês lidam com tantas alternâncias políticas, diferenças de liderança? Como é que a empresa, essa marca, né, vocês conseguem lidar com essa alternância tão forte que aparece? Eu imagino que isso tem algum impacto para vocês.
Olha, tem muito. Eu eu tenho dentro do escritório, eu não tenho atuado tanto, mas nas questões litigiosas, né, nos processos judiciais propriamente ditos. Tenho feito mais um trabalho mais nessa parte, como eu falei, consultiva, e também muito ligado a que a academia, ela faz parte da nossa vida, então a gente tem que ter uma atividade constante em relação à produção científica mesmo, de Claro, artigos, etc. Mas também, agora, essa semana mesmo, a gente estava passando aí são 2 dias aqui, um Congresso Nacional de Direito Marítimo, foi realizado aqui em Santos, que é um congresso anual, inclusive. E então você sempre conversa muito sobre essas questões, projeções de futuro, etc. E isso sempre vem à pauta. Qual o grande problema que nós temos? Você não tem uma política de Estado, você tem política de governo. E essa inconstância deve atrapalhar muita coisa. E é realmente a cada 4 anos. Mas existe a possibilidade de reeleição, então seriam 8. Não, não são. Porque os primeiros 4 anos são diferentes dos outros 4 anos. O primeiro mandato é sempre diferente do segundo. Então você vai ter você sempre identifica bem 2 governos completamente diferentes, ainda que seja A mesma figura política. A reeleição é comum no Brasil. Aliás, não só no Brasil, acho que é uma coisa que acontece mundialmente. Não é aquele que o ocupante atual do determinado cargo, ele raramente não se reelege. Você vai ver no mundo inteiro é assim. Sim. Mas não quer dizer que sejam 8 anos do mesmo governo. O segundo mandato é diferente do primeiro. Então você tem uma mudança política a cada mandato. E isso interfere em toda a política externa, interfere em todos os processos. Imagina, eu falei, estamos falando aqui de infraestrutura, de cadeia logística. Isso interfere totalmente na economia do país. E essa inconstância que a gente está falando, para uma empresa de 53 anos, já viu muita inconstância sendo repetitivo, mas é isso, né? Quantos tipos de governo, quanto histórico aí para vocês atuarem, né? Eu só falando da minha atuação específica, eu falei, eu entrei no escritório, completei esse ano, no início desse ano, 32 anos de escritório. Vou te falar até de quantas moedas. É verdade. Tem isso, né? Boa. Bem lembrado. E aí, pegando a parte jurídica, perdão, a parte judicial, né, dos processos judiciais, aí você começa uma ação lá, um pedido de indenização, por exemplo, que está sendo pedido numa moeda, mas quando sai o julgamento final lá na frente, a moeda do país já é outra. Porque não teve a celeridade que precisava, né? Além da questão da correção monetária, que para você tentar atualizar aquele valor em relação do início até a fase final, você ainda tinha que atualizar a moeda. Não, mas começou, era moeda tal, aí você tem no caso, nessa última mudança, quando foi pro réu, que era o RV. Então, assim... A gente fala hoje, né? E a gente tem falado muito com os líderes, muito legal essa tua explicação, sobre o mundo que é cada vez mais bunny, é um acrônimo, né? Bright, frágil, ansioso, não linear, imprevisível. E isso é a tua vida, né? Basicamente é o que você tem vivido todos os dias, assim. Eu separei um negócio, eu escrevi isso aqui. Isso está no site deles, está no site. Atendemos emergências decorrentes de incidentes marítimos e portuários em qualquer lugar do Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se tem alguém que gosta de problema, é esse cara. Normalmente as empresas fogem disso. A gente faz isso. Cara, que legal isso. Ô, Marcão, e deve ter muita história assim, bicho. Tem alguma que você de bate pronto assim, nossa, eu não acreditei que isso aí aconteceu. Você lembra de alguma? Um problema que caiu no colo, assim? Um problema que seja engraçado, alguma coisa... Uma coisa que é legal dessa área é que a gente literalmente não tem rotina, né? Porque não tem 2 casos iguais. Isso que é uma coisa meio legal, né? Muito legal. Que acontece coisas assim mais inesperadas possíveis. 5 anos atrás, 2017, nós estávamos participando de uma solenidade, instalação, esse congresso que terminou ontem,
Ele é da Associação Brasileira de Direito Marítimo. E há 5 anos atrás houve a instalação que é uma entidade nacional, sede no Rio de Janeiro, e houve a instalação da seccional de São Paulo, que tem sede aqui em Santos. Isso eu lembro bem, dia 10 de agosto de 2017. Fui para casa depois, teve lá uma solenidade, depois teve um coquetel lá, as pessoas estavam participando, para casa. Logo no início da manhã, assim, mal amanheceu o dia, meu irmão me ligando, que tinha recebido uma ligação que um navio teve um problema aqui na frente, aqui na entrada ali da barra aqui de Santos, que 40 e poucos contêineres foram para o mar. Né? Um caso que foi um caso notório, a cobertura de imprensa, etc. Aí a gente fala assim, peraí, deixa eu acordar aqui, deixa eu entender o que aconteceu. A bomba já veio. Falei, nossa, aí fala assim, nossa, como começar aí, o telefone não para e começa, e outras situações tantas que, principalmente ligado a essa parte de acidentes, que é a parte que mais chama atenção em relação a casos curiosos, né, como esse. Sim. Uma coisa, quantas vezes você viu isso acontecer? No mundo, tivemos alguns casos realmente, mas aqui no Brasil ele foi um caso E vem a público, então né? único, porque aí você traz toda a comunidade para dentro da situação. Porque aí você começa a acompanhar nem o futebol, e passa todo mundo ser entendido do assunto. Tem opinião para dar, né? Exatamente. E aí começa, não, que é um absurdo, que eu já imaginava que isso um dia ia acontecer, porque assim, assado. Poxa, mas peraí, eu vou entender como é que funciona, como é que é. Então esse foi um caso, tínhamos alguns casos que envolvem problemas de poluição. Casos que sempre chamam atenção, esses já são um pouco mais comuns. A gente sempre torce para que aconteçam cada vez menos ou deixem de acontecer, mas acidentes acontecem, essa máxima é verdadeira. Sim. Que são, como tem às vezes os casos que envolvem aqui a balsa, né, já diversas vezes que navios atingiram ali o atracador, ou até balsas que estavam ali, graças a Deus até hoje, sem nenhum envolvimento de E vítimas. com impacto na vida cotidiana das pessoas, Mas dos que impacto, trabalhadores, entendeu? claro. Porque assim, mas é absurdo que aconteceu aquele acidente e não vão reparar. Não é que não repara, é que a reparação é demorada mesmo. Destruir é rápido, são segundos. Agora, reconstruir é um processo demorado. E aí você tem o problema aí volta, né, muitas vezes a questão burocrática. Sim. Investigação, como aconteceu, liberar para reconstruir, tem tudo. Exatamente. Tem etapas que acontecem. Exato. Né? Mas tem vários, assim, que às vezes eu tinha que acompanhar tripulação lá na Capitania dos Portos, a autoridade naval, autoridade marítima, em relação a... O navio chegou aqui, ele saiu lá do porto de origem, no outro país, aí chegou aqui, alguns contêineres ficaram pelo caminho, tem que explicar o que aconteceu com isso. Não, enfrentamos uma situação de mau tempo. E aí fala, pô, mas navio desse porte, não sei o que, ele não... Gente, a natureza sempre vai ser mais forte. E é uma quantidade absurda de contêineres que caem, né? Pelo mundo, assim, que se perdem, né? Exatamente. Na quantidade como caiu aquela vez aqui em 2017, são casos realmente mais raros. Sim. Mas se você for fazer uma pesquisa, né, hoje, o acesso à informação hoje também é uma coisa interessante, porque dá para você ver que realmente não é, poxa, não é inédito isso, não. Você vai ver, já aconteceu em outros lugares. Não é comum, não é. Mas são casos que, as fotos da época, o pessoal lá saqueando os containers de parar na areia da praia, e não sei o que. O pessoal ali realmente é onde você, às vezes, faz parar para as pessoas prestarem atenção. Interessante. Você viveu essa história toda, né? Você já contou aqui pra gente, são 32 anos. A gente tem muito menino que está ouvindo, muita menina que está aí começando, jovens que estão começando na área do direito, ou que estão começando a sua vida, né? Porque eu acho que é sempre bacana quando alguém chega onde você chegou, com o seu trabalho.
que você gostaria de dizer para essa rapaziada? Ou se você encontrasse o Marcos com 17 anos, eu acho que esse é o presente que todo mundo quer. Ah, eu queria ganhar na loteria. Eu falei, não, eu queria me encontrar com 18 anos com a experiência que eu tenho hoje. Tinha algumas coisas para contar para esse cara. O que você fala? Teu filho tá na faculdade, né? Tá seguindo... Tá seguindo aí a linha da família também, né? Não queria contar pra você não achar que sou velho. Mas o que você diria, assim, para essa rapaziada? Ó, aqui tem um baita mercado, que eu acho que é um mercado que ainda tem espaço de crescimento para essa turma. O que você falaria para eles? Como é que você seguiria a tua carreira? Olha, só uma coisa, na época quando eu cursava na faculdade, quando eu iniciei o curso de Direito, eu cursei aqui em Santos, e não tinha, ainda não existia, por exemplo, a cadeira de Direito Marítimo e Portuário. Isso foi quando veio surgir pela primeira vez, eu já tinha me formado, eu já era advogado, e tá ali deu conversa entre os colegas de turma lá da faculdade, tudo. Falava assim, mas você já tem lá o escritório, teu pai já tá lá, e é uma área fechada, ninguém entra. Sempre tinha a gente ouvia muito essa coisa assim, mas é uma área fechada, são só aquela meia dúzia, não entra mais ninguém. Gente, não existe área fechada para nada. O que existe é assim, eu, por exemplo, me especializei nesse segmento. Se eu fosse hoje, né, porque é aquela coisa, né, a gente mora, sempre, você tem vizinho, você tem as pessoas que convivem com você, aí descobriu que você é advogado, pronto, começam as consultas de elevador, as consultas de portaria, e fica sempre aquela coisa assim, mas, poxa, um probleminha aqui, poxa, isso aí é direito do trabalho, cara, não vou conseguir te ajudar. Às vezes até passa aquela ideia assim de... Que não quer, né? Que não quer ajudar. Não, realmente, se eu der uma opinião, você pode ter certeza que você vai se prejudicar, porque eu vou falar besteira. Então, o que acontece? Essa é uma área muito legal de trabalhar, e aí eu sou a parte que eu sou suspeito de falar, é óbvio. Minha vida inteira trabalhando com isso, fora aquilo que eu já ouvia quando moleque do meu pai, comentando das coisas que ele fazia. O que é importante? Você tem que ser bom. Mas você tem que ser bom para tudo. Não é pela área específica, né? Então, como é que eu vou conquistar ter uma chance de conquistar um espaço? Trabalhando, estudando, realmente indo nos congressos, esses congressos, dedicando, buscando conhecimento. Você, como professor acadêmico, falou disso, né? A importância da gente continuar se reinventando, estudando. Estudar, você vai estudar com essa vida, para tudo, independente daquilo que você tiver optado por fazer. Mesmo que você venha a ser, fora das atividades que sejam ligadas à academia, etc., mas, por exemplo, você é comerciante. Não importa, você vai estudando porque você vai estudar o teu segmento, você vai entender o que eu posso fazer de melhor pro meu negócio, como é que eu posso fazer isso melhorar, como é que eu posso... Então, assim, o estudo, a pessoa às vezes tem aquela ideia... O estudo não é você sentar, abrir o livro e ficar ali. Não, o estudo é tudo. E a nossa atividade hoje, cada vez, ela está mais evidente. Isso é uma coisa legal. E que faz também as coisas melhorarem, porque você começa a atrair mais profissionais e, consequentemente, você vai trazendo gente com cada vez mais valor para agregar. Então, quando eu ainda estava atuando na graduação na faculdade, eu pegava lá a cadeira de Direito Marítimo, estava no último ano do curso. Então, quando o pessoal já está numa fase ali pensando no 6º ano, né? E eu falei, mas e aí? Como é que é essa tua área? Você fala pra gente, cara, tem fóruns, tem congressos, hoje tem pós-graduação. Já tem uma pós-graduação? Já tem. Legal. Em Santos tem mais de uma, inclusive. Então, quanto melhor você se preparar, quanto melhor você se dedicar, você vai ter um espaço. Isso é uma coisa que eu via muito, eu ouço até hoje do meu pai,
que ele ouvia de um professor dele da faculdade. Se você é bom, você vai ter um lugar. Legal isso aí. Então, não tem essa... Não criem fantasmas onde não existe, né? Boa. E não tem fórmula mágica, acho que é legal ouvir isso. É né? muito não legal. Tem fórmula mágica. E aí a gente tá caminhando até pro final, né? Exatamente. Mas eu não podia deixar uma pergunta passar aqui, que é 53 anos de uma história linda, a gente já falou disso aqui. Muito sucesso. Como não se acomodar nesse sucesso? Acho que isso é uma boa dica para quem está nos vendo e nos ouvindo. Como é que não se acomoda? Porque tem uma história, tem resultado. Sim. Então, além da dificuldade de chegar, quando já está ali num caminho tão bacana, como é que não se acomoda nisso? Olha, isso é uma coisa realmente interessante, né? Primeiro, se você realmente gosta do que você faz, você naturalmente não se acomoda. Boa. Isso já acho que é uma das primeiras coisas que vem à cabeça, né? Poxa, eu gosto tanto do que eu faço, então por que eu me acomodaria? Por que eu não iria buscar mais, né? Perfeito. E mais ainda, falando nos dias de hoje, as coisas estão tão assim, a dinâmica, a rapidez com que as coisas estão acontecendo, realmente, você tem que se manter nesse curso. Constantemente evoluindo. Que realmente a gente é cada vez mais exigido. O mercado não deixa parar também, né? O mercado não deixa você parar. E hoje, fala, poxa, mas a tecnologia hoje facilita muita coisa. Depende do que você entende por facilitar. Excelente. Sim. É uma questão de ponto de vista. Que eu até estava conversando com um colega sobre isso ontem, que começou mais ou menos na mesma época que eu. Fazem, poxa, hoje a gente trabalha mais do que antes. Por quê? Porque antes você trabalhava da tal hora. Hoje não, hoje é praticamente, tirando quando você está dormindo, você está trabalhando. Porque o e-mail que chega, hoje, não se espera mais 2 dias para você responder. Sim. É tudo simultâneo, é tudo ali, eu quero agora. Você é muito exigido. Sim. Então você tem que estar sempre preparado. Consequentemente, você vai estar sempre surfando na onda. Não para, né? Excelente. Aristóteles diria que excelência é um hábito, não é chegar. Né? Citando Aristóteles, eu acho que é isso que o Marcão está trazendo para a gente. E está sempre buscando isso. Você é um cara que está buscando a excelência o tempo inteiro. Privilégio estar com você aqui, meu irmão. Obrigado, passou voando. É um privilégio estar contigo aqui. Tua considerações finais. Obrigado. Que bate-papo fantástico para a gente abrir aqui o podcast. Poxa, que bom, que prazer. E ao mesmo tempo, que pena, passou muito rápido, né? Já está acabando. Mas a gente nem sente passar. Eu falei até antes de começar aqui o programa com vocês, a gente comentou, eu me senti aqui um ambiente de rádio, né? Eu sou apaixonado por rádio, né? Então é uma coisa gostosa e a gente não sente eu passar, né? Mas, poxa, desejar um sucesso desse novo projeto de vocês, que eu acho que com certeza vai longe, como todos os outros que vocês já fizeram até hoje. E, cara, estamos sempre juntos aqui. Legal. Vamos juntos, com certeza. Obrigado. Obrigado mesmo. E que isso leve aí uma série de lições aí para ajudar essa turma jovem aí que está vindo, que é o nosso futuro. É isso aí. A gente vai estar sempre aprendendo. Obrigado, Marcão. Coração. Mano, suas considerações aí finais. Não tem como não reforçar o agradecimento pro Marcos, que, poxa, foi muito gentil de vir aqui no nosso primeiro podcast. Não, tenho certeza que contribuiu demais. E pro pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, a ideia é essa, ter um bate-papo que possa agregar, e como eu disse no início, com pessoas que nos inspiram e com temas que façam com que a gente não se acomode. Acho que isso é importante. Foi muito bom. O que você achou? Eu adorei. Eu tinha que ser o Marcão para estrear esse trabalho junto com a gente. A gente está encerrando. Não esquece de deixar o teu like, curtir, porque é importante, né? Que a gente possa levar isso para mais gente. Compartilha, leva para todo mundo, porque essa é a nossa ideia. Compartilhar conhecimento, trazer um pouco de sabedoria de vida de cada um que está aqui. Marcos
contribuiu brilhantemente para esse começo. Obrigado pela tua presença, mano. Obrigado, Marcão. Obrigado E a até o vocês. próximo. O negócio é o seguinte. Valeu, gente. Obrigado.